Muito bem, irmãos. Nós vamos, neste momento, dar seguimento, ao estudo que nós temos visto na EBD, estudando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 20, Lucas 20, 9 a 18. A palavra de Deus diz assim: E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, lançaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu neste dia, de podermos, ó Pai, louvar ao seu santo nome. Nós queremos neste momento, ó Pai, suplicar ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da palavra do Senhor. Usa, meu Deus, esse miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, ó Pai, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. E que nós, ó Pai, possamos nesta manhã receber aqui, ó Pai, aquilo que nós de fato necessitamos para as nossas vidas, e que nós, ó Pai, possamos ouvir a Tua palavra atentamente, guardar e praticar tudo quanto o Senhor vem a nos dizer. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, cada um dos amados irmãos, protegendo, ó Pai, cada um deles. Também que o Senhor, ó Pai, abençoe a nossa cidade e proteja, ó Pai, cada pessoa, para que elas também não sejam tomadas por esta enfermidade, ó Pai, a qual tem assolado o mundo aí ao nosso redor. Então nós suplicamos ao Senhor, coloque suas mãos graciosas sobre a vida da humanidade. Nós sabemos o quanto o Senhor ama o homem e que o Senhor, ó Pai, possa ter misericórdia. Nós sabemos que ainda que possa o Senhor fazer disso um instrumento de justiça nas mãos do Senhor, mas nós rogamos por misericórdia para com o povo, e que o Senhor, ó Pai, possa dar a nós condições também de falarmos do amor de Cristo para as pessoas, para que elas também, ó Pai, possam conhecer a Ti como seu único e suficiente Salvador e ter as suas vidas completamente transformadas. Senhor, é o nosso pedido. Em nome do nosso Senhor Jesus, é que nós pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Ok, irmãos, então nós, nesta manhã, queremos estudar sobre a parábola dos lavradores maus, A parábola dos lavradores maus. E nesse estudo aqui nós vamos focalizar a vinha do Senhor, os maus lavradores e o que nós podemos aprender e aplicar nas nossas próprias vidas, a respeito desta parábola. Então queremos chamar aqui a atenção dos irmãos, a nível aí de introdução, para alguns aspectos. Primeiro, a questão aí de quais são os elementos mencionados aí na parábola e o que eles representam. Nós temos aí o Senhor Jesus nessa parábola falando a respeito de um homem. Este certo homem é o próprio Deus, quem plantou a vinha. Então Jesus aqui está falando sobre o próprio Pai que plantou Israel. Os irmãos se lembram, que Israel, de fato, nós temos até estudado a Epístola aos Romanos na quarta-feira, e Israel é a vinha mesmo original, O Senhor Jesus Cristo ali, após a rejeição do povo de Israel, de ter rejeitado a Cristo, Deus então enxertou os gentios que
que são parte aí desta oliveira brava, enxertou-os, né, a videira. Então nós fomos enxertados nesta videira. Mas, amado, a videira principal ali, o Senhor Jesus Cristo, e os ramos originais eram, obviamente, aí Israel. Então, quando a palavra de Deus aqui, Jesus está falando sobre este certo homem, este homem, ele representa o próprio Deus. Então, foi ele quem plantou esta vinha. Então, o certo homem é Deus que sempre se revelou como aquele que quer resgatar o homem. Desde a história, né, do filho pródigo, nós temos isso também, né, ali o próprio pai simbolizando também a Deus e aquele filho, né, que se revoltou, se rebelou contra o pai, saiu e viveu os prazeres do mundo, até que ali ele perdeu tudo o que ele tinha e ele então teve de voltar arrependido, e ali o seu pai estava ali de braços abertos, o esperando, né, esperando o seu retorno. Assim também é Deus para conosco, né? O Senhor Deus, ele sempre está de braços abertos para com o homem, ele sempre está pronto para perdoar aquele que chega diante dele verdadeiramente arrependido. Então nós não podemos esquecer disso. Infelizmente nós temos algumas igrejas, né, algumas religiões que acabam ensinando que há alguns pecados, que esses pecados são imperdoáveis e que a pessoa caiu naquele pecado, o Senhor jamais o perdoará. Eu quero dizer para você, né, que está nos assistindo nesse momento, que a palavra de Deus, o único pecado, o qual a palavra de Deus diz que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é não crer em Jesus como Salvador ou atribuir as obras, né, de Cristo a uma outra pessoa, a um outro ser. Então isso é blasfemar, ou seja, é não crer de fato que Deus tem este poder salvífico na pessoa e no sacrifício de Cristo Jesus. Então rejeitar a Jesus. Quando nós rejeitamos a Cristo Jesus, obviamente isso não vai ter perdão. E o homem que rejeita a Cristo, este é condenado ao castigo eterno, ao inferno, onde a palavra de Deus diz que ali o fogo, né, nunca se apaga, o bicho nunca morre, e essas pessoas que rejeitaram a Cristo estarão ali queimando no inferno pela eternidade. Então, amado, este é o único pecado que não tem perdão. Fora esse, todos os demais pecados, as pessoas tendo realmente seu coração arrependido, voltando para Cristo, o Senhor está sempre de braços abertos, pronto para perdoar e pronto para recebê-los novamente. Então veja, 1 João capítulo 1, versículo 9, texto bem conhecido, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amado, o Senhor Jesus, né, ele está de braços abertos, Deus, o Pai, está de braços abertos para receber aquelas pessoas que se arrependem genuinamente e entregam as suas vidas ao Senhor, ok? Então, o homem aqui na parábola que Jesus disse, este certo homem, era o próprio Deus, e este quem plantou a vinha, e este é quem quer até mesmo que o seu povo, né, desfrute daquilo que ele tem para dar, das maravilhas as quais o Senhor tem preparado para nós, assim como tem preparado para Israel, tem preparado para nós, né, os gentios, que somos agora a vinha, né, também do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta dessa rejeição de Israel. Então, outro elemento aqui que Jesus ele traz na parábola é a vinha. A vinha aqui, ela representa primariamente Israel, como nós já dissemos. Mas depois, né, com a rejeição, e que nós vamos ver aqui na parábola, com a rejeição de Israel e estes ramos da oliveira brava que a ela foi enxertada, nós, a igreja, passamos a ser esta vinha, né, juntamente com todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa dispensação da igreja, essa dispensação da graça a qual nós vivemos, inclusive os próprios judeus que se convertem nesta dispensação. Então a igreja passou a ser esta vinha, não só os judeus, mas agora a igreja também. Os lavradores aqui, no caso que Jesus agora também menciona, esses lavradores maus, eles são os líderes, e os líderes inclusive religiosos daquela época, né, doutores da lei, sacerdotes, aqueles inclusive que foram, né, falsos profetas mesmo, e outros que tinham poder de decisão até mesmo sobre Israel, e estes agiram de forma má sobre a nação. Então os irmãos lembram a história, nós
já temos estudado bastante sobre essa questão, mas o grupo, né, ali de fariseus, os próprios escribas, né, e até mesmo sacerdotes daquela época, eram pessoas que, não vou dizer que todos, mas a grande maioria, pelo menos com Jesus está falando a respeito deles, a grande maioria vivia de uma vida hipócrita. E eles estavam, ao invés de fazendo bem para a sociedade de Israel, para os irmãos, eles acabavam fazendo o mal, né? Ao invés de conduzi-los pela luz, os conduzia para as trevas. Eram cegos, né? Inclusive o Senhor Jesus Cristo diz como é que um cego, né, pode guiar outro cego. Então eram pessoas que eles não estavam procedendo da forma correta. Então esses lavradores aqui, eles simbolizam esses líderes religiosos da época. Os servos que Jesus menciona também nesta parábola, esses servos simbolizam os próprios profetas, que vieram no passado e que pregaram os caminhos, né, do Senhor, ensinaram ali os preceitos de Deus, mas no entanto a própria nação de Israel, muitos deles foram ali espancados, né? Muitos deles, se não a grande maioria, foram rejeitados os seus ensinamentos. Então estes servos que voltaram à vinha tem o simbolismo de ser esses profetas do passado. E o filho, o qual é mencionado, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos se lembram aí na parábola, acabamos de ler, os servos foram mandados, né? 3 servos foram mandados, esses servos foram espancados, e depois então o próprio Senhor da vinha diz, já sei o que farei, eu vou mandar o meu próprio filho, e assim eles vão ter cuidado, né? Porque é o meu filho. Mas quando então o Senhor, né, ele manda o seu filho, nós sabemos muito bem dessa história, então o Senhor Jesus Cristo é espancado, é morto naquela cruz, né? Crucificado ali. Então, amado, é um simbolismo do próprio Senhor Jesus. Basicamente, a parábola aqui dos maus lavradores é um resumo, né, da história de Israel com respeito à rejeição a Deus, com respeito à rejeição à misericórdia e graça do nosso Deus. E ela tem alguns outros ensinamentos, né, que são bem propícios para nós nesta atual momento, né, em que nós vivemos e que nós vamos ver aí posteriormente. Então, amado, esses são aí os elementos mencionados por Jesus nessa parábola. Agora, Jesus também menciona aqui sobre o cuidado o qual ele teve com Israel, com essa vinha que foi plantada, o cuidado o qual ele teve e até mesmo a preocupação, até mesmo em que os inimigos de Israel, né, não pudessem fazer nada com eles. Então Jesus aqui ele menciona alguns pontos com respeito a este cuidado. Então, olha comigo aí, rapidinho, versículo 9, novamente, ele diz assim, começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Então, olha só, Deus, ele plantou esta vinha. Agora, veja, amado, que este plantio, né, desta vinha, o Senhor Jesus, ele fez e ele teve um cuidado com esta vinha. Ele teve um cuidado excepcional, né, com a vinha do nosso Senhor, que ele mesmo plantara, e ele cuidou então desta vinha, até mesmo trazendo algumas formas para que este povo não fosse de forma nenhuma, ele fosse colocado, né, sobre ações más dos seus inimigos. Então, olha comigo aqui, em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, Mateus 21, verso 33. A palavra de Deus diz assim, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Veja aqui em Mateus, né, a mesma parábola é ensinada pelo Senhor Jesus e aqui Mateus ele teve cuidado de destacar este cuidado qual o Senhor teve para com Israel, teve para com a sua vinha. Olha que o texto diz que ele cercou de um sebe, né, e um valado ali.
E este sebe, o qual ele cercou a vinha, a qual ele plantou, ou este valado, o qual ele cercou a vinha, é um simbolismo da proteção que Deus deu a Israel. Porquanto nas vinhas, naquelas épocas, alguns homens, né, que tinham condições, eles faziam justamente isso, e isso era uma proteção contra os ladrões, até mesmo contra os animais, né, selvagens. E Deus então aqui, o Senhor Jesus Cristo em Mateus, ele então fala sobre esta proteção a qual o próprio Deus deu a esta nação, ao povo de Israel, em toda a história. Enquanto muitas outras nações, elas afundaram, né, elas caíram, até mesmo sumiram do mapa, Israel ela tem vindo sob sérios ataques durante toda a sua existência, e mesmo assim Deus tem cuidado dela, Deus tem preservado a Israel. Até, irmãos, nós não vamos achar nunca um povo que foi mais perseguido, um povo que foi buscado a sua destruição com tanta força quanto a nação de Israel. Os irmãos se lembram, inclusive, né, em dados históricos aí, que em 1948 apenas a nação, né, ou seja, o povo de Israel, foi dado como, de fato, ali um país, uma nação. Foi quando, em 1948, por um voto, inclusive Minerva, né, de um brasileiro, ali eles ganharam o direito de serem reconhecidos como nação, como sendo um país. Então veja, irmãos, que essa nação, durante toda a sua história, que nós conhecemos as Sagradas Escrituras, nós sabemos que ela foi subjugada, né? Ela foi oprimida, ela foi perseguida. Vários povos tomaram conta dessa nação, né? Oprimindo esta nação, até mesmo matando muitos. Nós temos uma história um pouco mais recente, né? Que nós conhecemos bem, até mesmo a questão do grande holocausto, né? Que foi feito por Hitler, onde morreram mais de 5 milhões de judeus. 5 milhões de judeus foram mortos ali. Ou seja, esta nação, nenhuma nação tem sofrido mais do que esta nação. Mas, no entanto, Deus tem protegido ela, Deus tem mantido ela, Deus tem cuidado da nação de Israel. Aqui em Mateus capítulo 21, no versículo 33, ainda fala que ele edificou uma torre. Naquela época, a serventia, né, que tinha esta torre era para ser um ponto, né, de vigilância sobre a vinha e também para guardar ali os mantimentos, também como um alojamento até mesmo para os próprios agricultores daquela vinha em que tinha, né, esta torre. Então, amado, esta torre aqui a qual Jesus diz que Deus também edificou sobre essa vinha, trazia justamente esta ideia, né, de uma vigilância constante. É isso que Deus tem sobre Israel. Deus está sempre olhando para Israel. Deus está sempre cuidando deste povo pelo qual ele fez um pacto no passado e ele vai cumprir, né? Nós sabemos que ele cumpre com a sua promessa. Ele também tem guardado este povo, até mesmo dando mantimento, né? Depois nós leremos, se o tempo nos permitir, da onde o Senhor Jesus extraiu esta parábola, que é lá em Isaías capítulo 5, e nós veremos ali justamente essa questão, que até mesmo ali há a predição nesta parábola de Israel, né, ser um lugar seco, um lugar árido, um lugar que vai haver ali escassez de muitas coisas, mas quando nós olhamos para Israel, nós vemos a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre aquele povo, que é um povo que produz no deserto, numa terra sem condições, humanamente falando, nenhuma para produzir o que eles produzem, mas eles produzem por conta do cuidado qual Deus tem para com eles. E é uma nação que tem sido, né, um exemplo nesta área, inclusive, de agricultura, né? Em todas as áreas, para o mundo. Então, amado, veja que o cuidado de Deus tem sido evidente sobre a vida da nação de Israel. Amado, ali também, nesta torre, haveria ali a proteção, né? Porque seria o alojamento daqueles lavradores, óbvio ali, o lugar da proteção, até mesmo contra a chuva, o frio, né? E à noite, né? Para estar protegido. Então, amado, era um símbolo de proteção. E Deus também deu esta proteção ao povo de Israel, até mesmo contra os seus inimigos. Então, Deus havia dado para Israel ali o cuidado dele sobre essa nação 24 horas, alimentação, mantimento, né, necessário para manter esta nação, e também tinha dado, né, para eles a segurança a qual eles precisariam. Eles tinham esta garantia da segurança a qual Deus tinha para eles. Olha comigo rapidinho aqui, Provérbios. Vamos lá em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18.
verso 10. A palavra de Deus diz assim: torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Veja que esta torre, né, um simbolismo aí de segurança, de refúgio, é onde Israel, né, poderia ter se escondido nos momentos difíceis em que eles passassem na sua vida. Assim como nós hoje, como a vinha atual do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, né, nós também podemos recorrer nos momentos difíceis a Deus, a segurança a qual Deus nos presta. Salmo 61, versículo 3 também. Salmo 61, verso 3. A palavra de Deus diz assim: pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Então veja, amado, era o simbolismo, né, o qual esta torre ali representava na parábola a qual o Senhor Jesus estava contando àqueles homens. Então, amado, esta torre ela pode apontar também para a lei de Deus. E esta torre, né, ela foi entregue a Moisés, que fez inclusive a promessa e dá inclusive as garantias, né, ao povo. Na lei do Senhor, eles podem descansar. Esta torre seria justamente isso, né? Quando nós olhamos, inclusive no passado bíblico mesmo, nós olhamos para a Torre de Babel. O que aqueles homens queriam fazer, né? Era um grande zigurate, que era chamado naquela época, era uma grande torre, e a ideia deles era fazer uma torre tão alta, aonde todas as pessoas que estivessem espalhadas ao redor da terra, elas pudessem olhar e elas pudessem identificar aonde estava Babel, ou seja, eles terem uma direção, um ponto, né? Para eles se dirigirem e se reunirem. A ideia, inclusive, é de que naquela época, né, a Terra, os continentes não eram tal como hoje, esparramado aí em volta do globo, mas era chamado ali, inclusive na história, sobre o continente de Pangeia, né, onde havia um só continente. Se nós olharmos no mapa, você vai ver que o Brasil ele cola exatamente lá no continente africano. E aí, então, era só um continente que existia naquela época. E, amado, naquele momento ali, o que aqueles homens queriam fazer era isso. Agora, Deus, ele tinha o outro plano, e o plano era que aquilo que iria definir a direção, aquilo que deveria conduzir a humanidade, não eram os seus próprios desejos, seus próprios caprichos, mas era justamente a palavra de Deus, era a lei de Deus. Então a ideia era completamente contrária àquela ideia humana. Mas aqui Deus ele coloca na parábola essa questão da vinha, mostrando justamente isso, que ela representa a lei de Deus, é aquilo que deve direcionar o homem, aquilo que deve direcionar o seu povo, aquilo que deve direcionar a igreja. Ou seja, nós não podemos, como igreja, vivermos ao nosso bel prazer, a fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a fazermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, amado, esta era a ideia também de que esta torre era a lei, né, do próprio Deus. Olha aí, Salmo 111, versículo 7. Salmo 111, verso 7. A palavra de Deus é assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Então veja, amado, que as obras do Senhor aqui, elas são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Então, por que nós vamos nos trilhar ou ser conduzidos por outro ponto, a não ser aquilo que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus? Porque estes mandamentos do Senhor, como aqui em Salmos diz, estes mandamentos, esses juízos de Deus, eles são seguros. Interessante quando nós olhamos para a nossa vida e nós acabamos vendo que quando nós tomamos a nossa decisão baseada na nossa própria sabedoria, nosso próprio conhecimento, na grande maioria das vezes nós nos damos mal. Mas quando nós pautamos as nossas decisões nos preceitos divinos, naquilo que Deus deixou decretado em sua palavra, amado, nós temos 100% de segurança, nós temos 100% de precisão nas decisões as quais nós tomamos, elas então vão dar certo, elas serão corretas. Então, amado, Deus ele deve direcionar o seu povo. Também, o cuidado ainda ao qual Deus teve com esta vinha foi de construir um lagar. O lagar é feito
aqui em Mateus capítulo 21, versículo 33, que nós lemos, o lagar ele é feito, né, com 2 tanques, um maior e o outro menor. Eles são ligados entre si por uma espécie de cano, de duto, onde ali as uvas que são pisadas e vão ali soltando, né, o seu suco, elas então escorrem e elas vão para aquele poço, né, ali menor. E ali então eles estão com o trabalho basicamente concretizado, aquilo depois era colocado nos odres, armazenado e depois então vendido. Então essas uvas, elas são pisadas, né, neste tanque, e aí então o seu produto ali escorre para este tanque menor. Agora, isso quer dizer o quê? O lagar aqui ele fala de um resultado das nossas obras, do nosso trabalho. E é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo está falando para aquele povo, que aqueles líderes religiosos daquela época, eles não fizeram o seu trabalho corretamente. E agora o Senhor Davi está ali buscando, né, os frutos, ou aquilo que era parte dele. Só que, no entanto, estes homens maus, eles não quiseram dar o que os líderes religiosos fizeram naquela época, né, e ainda muitos fazem hoje. Eles oprimiram os povos, o povo, até mesmo para conseguir algo para si mesmos, e não algo para Deus. Infelizmente, irmãos, nós vemos muito isso ainda ao redor do mundo, né? A religião, inclusive, tem sido um dos instrumentos de Satanás para oprimir o povo. Nós vemos, inclusive, no nosso país, tantas pessoas pregando, né, um falso evangelho, oprimindo o povo, dizendo que se o povo pagar certa quantia, eles vão receber o lugar deles no céu. Ou então, quanto mais eles derem, mais eles vão ser abençoados. Isso tudo para enriquecer, né, a religião, enriquecer a eles mesmos. Quando, na verdade, o que a palavra de Deus diz é que nós devemos, né, na questão de contribuição, dar os nossos dízimos, dar as nossas ofertas. Agora, nós não devemos, de maneira nenhuma, fazer uma barganha, ainda que nós sabemos que quando nós, né, devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, quando nós ofertamos, quando nós ajudamos o pobre necessitado, nós sabemos que Deus vai nos abençoar, sim, mas isso não deve ser como uma forma de barganha com Deus. Isso não deve ser feito, né, desta forma. Nós devemos fazer realmente por amor à obra de Deus, nós devemos fazer por amor ao próximo, nós devemos fazer sim obediência à palavra de Deus, e mesmo sabendo que de repente Deus não vai nos dar aí a riqueza a qual nós esperamos neste mundo. Tolamente, não é assim? Porque isso é até uma espera tola. O homem esperar que Deus o enriqueça nesta vida aqui. Nós sabemos que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns passam disso, a palavra de Deus diz, o melhor deles é a canseira e o enfado. E alguns aí têm chegado para lá dos 100 anos. Mas mesmo que a pessoa viva 130, 140 anos, vamos pôr até 200, né, anos. O que é isso comparado com a eternidade? Então é muito melhor que Deus nos abençoe com bênçãos espirituais, com bênçãos que nós vamos poder gozar pela eternidade, do que bênçãos temporâneas, né, que nós vamos gozar somente nesta vida aqui. Então, amado, até mesmo dar a Deus, devolver a Deus o dízimo, dar ofertas e essas coisas esperando os bens aqui, também não é atitude sábia, né? Esperemos então as bênçãos as quais Deus tem para nos dar na eternidade. Estas bênçãos sim, serão muito maiores e serão também muito melhores do que aqui. Mas nós sabemos que Deus abençoa. Mas nunca a igreja, né, deve usar, inclusive deste livro, a palavra de Deus, para oprimir o povo, para trazer sobre o povo um peso qual nem mesmo Deus coloca sobre eles. Ou seja, deixa aqui eu esclarecer para você, de repente você está em uma dessas igrejas que você tem que pagar para ir para o céu, deixa eu falar para você, você vai pagar, vai pagar, vai pagar, você vai continuar pagando a vida toda, e você vai morrer e vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que só pode chegar no céu de uma forma, e essa é através de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, né, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12, né, nos diz lá que em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nem aqui, nem no céu há um outro nome que dá a nós a salvação, a não ser Jesus Cristo. E isso não é, nós não recebemos a salvação de Jesus porque nós pagamos algo,
porque nós vivemos uma vida perfeita, porque nós ajudamos o próximo. A palavra de Deus diz que nós só recebemos a salvação de Cristo Jesus quando nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós então imploramos a ele o perdão pelos nossos pecados. Imploramos a ele que salve a nossa alma. E amado, a palavra de Deus diz que se nós fazemos assim, se nós cremos, reconhecemos ele como nosso Salvador, se nós confessamos a ele os nossos pecados, pedimos a ele a salvação, nós recebemos o perdão, nós recebemos a salvação. É o que é dito lá em Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Então, amado, o lagar aqui, ele está falando sobre a questão do trabalho destes homens. O lagar também aqui para nós, né, contextualizando na nossa época agora, é justamente aquilo que representa o trabalho da igreja também. Os frutos da igreja. Como é que a igreja, né, tem desenvolvido o seu trabalho. E nós vamos ter, assim como a nação de Israel, nós também teremos o dia em que Deus virá a nós também para prestar conta. E nós deveremos então prestar conta daquilo que nós temos feito, da forma como nós temos vivido, né, para o nosso Senhor. Então, amado, o texto aqui, o lagar, fala de resultados nas nossas obras, como na parábola de Isaías, da qual Jesus tirou a base para esta parábola. Né? Olha lá comigo Isaías capítulo 5, vamos ler? Isaías 5. Isaías capítulo 5. Verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessem uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então veja, amado, o Senhor, né, Jesus usando a parábola aqui de Isaías, capítulo 5, e ele então dando a nós esta incrível, né, lição, falando sobre a obra, né, do Senhor. Então veja, amado, aqui Isaías, o resultado foi ruim, porque a vinha deu uvas bravas, que não tem suco. Foi o grande problema, né, de Israel, da nação, dos líderes religiosos daquela época ali, foi que os seus líderes eram pessoas desprovidas de fato de Deus, e não fizeram nada para Deus, mas pelo contrário, né, nós olhamos para o judaísmo daquela época, e ele trabalhava contra os princípios divinos, contra a vontade de Deus. Então, Deus aqui ele mostra o cuidado o qual ele teve para com esse povo, cercando, né, esta vinha do Sebe, edificando ali aquela torre, construindo um lagar, ele cuidando de tudo, fez tudo perfeitamente. O grande problema foi a nação de Israel, né, que foram ali os líderes maus, que tomaram aquele lugar e que não deram a glória ao nome de Deus, né? De maneira nenhuma. Olha só, terceiro ponto que nós queremos destacar.
A palavra de Deus em Lucas 20, ainda, voltando ao nosso texto, diz sobre o arrendamento da vinha. O Senhor, ele arrendou essa vinha a uns lavradores. Eles foram infiéis e usaram de tirania contra os servos do Senhor. Eles foram infiéis na questão de não darem a parte a qual cabia o Senhor, a qual havia plantado aquela vinha. Amado, nós também seremos infiéis se nós não procedermos da forma a qual Deus espera que nós procedamos na obra dele. A vida a qual nós devemos viver, né, para o Senhor. Então, amado, nós também seremos infiéis. Por isso nós devemos aqui aplicar algumas lições, né, sobre as nossas vidas, e que nós devemos ser melhores do que aqui o Senhor tem falado sobre esses líderes, sobre este povo de Israel. Nós devemos ser melhores, nós devemos buscar, né, não isso para a nossa glória, mas isso para a glória de Deus. Sermos fiéis ao Senhor com o trabalho do Senhor, na obra do Senhor. Nós não devemos de maneira nenhuma tomar o mesmo caminho aos quais essa liderança fez no passado. Também, Jesus aqui, ele fala, deste arrendamento, ele fala que ele enviou aqui, o Senhor Deus enviou os seus servos, e ali eles foram mortos, ou seja, o povo não deu ouvido para os profetas naquela época. Ele não deu ouvido à palavra de Deus. Amado, muitas pessoas também têm vivido neste mundo desta forma, não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Não estão dando ouvido àquilo que é ensinado, né, do púlpito da igreja. Não estão dando ouvidos àquilo que muitas vezes os pais, né, estão ensinando os filhos sobre os preceitos divinos. E, amado, por isso eles também hão de perecer. Aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, obviamente encontrarão pela frente na sua vida sofrimento, tristeza, miséria. E agora, o texto aqui diz também que finalmente ele enviou o seu filho. Ele disse, olha, se não ouviram os profetas, possivelmente agora vão ouvir o meu filho. E Deus então envia o seu filho. O seu filho vem a este mundo, ele é morto naquela cruz. Ele verte ali todo o seu sangue. E, amado, o grande problema é que ainda aqueles homens, eles tiveram seu coração rebelde contra Deus. Amado, o grande problema do mundo hoje não é o coronavírus, não é nenhum outro tipo de enfermidade. Existem enfermidades, inclusive, no mundo que matam diariamente, anualmente, muito mais do que esse coronavírus. Mas o grande problema não é esse. O grande problema do povo, da humanidade, não é esse. O grande problema da humanidade é não crer em Jesus, não receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O grande problema da igreja é estar também rebelde contra os ensinamentos de Deus, contra os propósitos de Deus para a sua vida. Então, tanto o mundo quanto a igreja precisa tomar devido cuidado e se voltar realmente àquilo que Deus deseja que você e eu façam. Aqueles que são perdidos, se voltem ao Senhor Jesus Cristo, receba a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que são salvos, assim como eu, nós devemos nos voltar à palavra de Deus, aos mandamentos, preceitos do Senhor, a cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos de maneira nenhuma continuarmos, né, aí embaraçados com as coisas deste mundo, com as questões deste mundo e deixando os propósitos de Deus na nossa vida para trás. Nós devemos cumprir com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aqui ainda neste arrendamento, nós vemos, inclusive aqui em Lucas, capítulo 20, versículo 16, olha, diz assim, irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Amado, veja bem que aqui, a igreja agora, ela é esta nova vinha do Senhor. O Senhor agora deixou, né, Israel em um lado por um momento, e agora está trabalhando com o povo gentil, com a igreja, aqueles que são salvos nessa dispensação, como nós já dissemos. E, amado, a igreja é a nova vinha do Senhor. Nós somos a nova vinha do Senhor e, ao mesmo tempo, nós somos também os lavradores desta vinha. Nós temos um propósito, uma finalidade de trabalhar para este Senhor, para trabalhar no reino do nosso Deus. E podemos agradá-lo ou não. Vai depender da obra a que cada um de nós venhamos a fazer. Mas, amado, veja que agora nós temos essa incumbência de trabalhar para esse Deus. E trabalhar de forma fiel. Não fazer como aqueles fizeram, mas fazer agora de forma fiel, agradando, honrando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. E, amado, com certeza,
aquele que plantou esta vinha, aquele que arrendou esta vinha, este também tem o direito, obviamente, de vir e gozar dos frutos, né? Buscar aquilo que é a sua parte. E é justamente isso que o texto nos diz, aí no versículo 10 do nosso texto, onde ele diz: e no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. Veja que no tempo certo, né? Amado, nós também esperamos o retorno do nosso Senhor. Nós não sabemos quando, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos saber nem o dia e nem a hora. O Senhor não nos precisou isso, mas Ele deixou bem claro que um dia Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Nós teremos uma prestação de contas no tribunal de Cristo Jesus. Nós teremos ali uma prestação de contas. E como é que nós vamos chegar ali? Será que nós vamos chegar ali com realmente obras nas nossas mãos, as quais nós fizemos corretamente, boas para o Senhor? Ou será que quando nós chegarmos ali, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, as obras as quais nós vamos ter vão ser coisas que não têm valor algum? Serão tal como feno, palha ou a madeira, que ao passar pelo fogo, né, são consumidas? Ou será que nós temos realmente trabalhar de forma correta, de forma que quando nós chegarmos ali com as nossas obras nas nossas mãos, as nossas obras serão tal como ouro, prata e pedras preciosas, que ao passar por aquele fogo, ou seja, passar pelo juízo de Deus, não serão consumidas. O julgamento ali, nós teremos de fato feito algo para esse Deus maravilhoso, que tem derramado sobre nós do seu amor, do seu cuidado, tem dado a nós a segurança, nos mantido até aqui com vida. Será que nós teremos algo, né, para dar a este Deus? Então veja, amado, nós não podemos, né, de maneira nenhuma, nos encontrarmos com o Senhor de mãos vazias. Qual tem sido o resultado do nosso trabalho no reino de Deus? Qual tem sido? Nossos lagares estão cheios ou estão vazios? O lagar vazio, né, ele é resultado, de uma frieza espiritual, de pecado, de rebeldia contra Deus, inclusive. É o que a palavra de Deus diz lá em Oséias, né, 9, versículo 1 e 2. E o que nós precisamos entender, amado, é que ao fazermos aquilo que não agrada a Deus, nós vamos ter, né, um juízo de Deus severo sobre as nossas vidas. Olha que o texto ainda nos diz em Lucas, é que o filho rejeitado e a pedra de esquina, né, que foram rejeitados ali, foram o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha ali o versículo 17 e 18, diz: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois? Que é isto, pois? Que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Amado, o Senhor Jesus, ele finaliza falando aqui sobre a ação a qual aqueles homens tiveram de matar o Filho, né, de Deus, ou seja, que ali daqui a pouco o Senhor Jesus Cristo é quem seria morto ali naquela cruz. Jesus ali estava profetizando a sua própria morte. João mesmo revelou a intenção deles em matar, né, o Senhor Jesus Cristo. Olha lá comigo rapidinho, vamos virar aqui, João capítulo 11. Nós estamos terminando. João capítulo 11, verso 47 ao 53, diz assim: depois os principais sacerdotes e os fariseus foram conselho e diziam, depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos, assim todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação.
Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Vejam, irmãos, que a este povo aqui, o qual o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, falando, né, estes líderes religiosos daquela época, eles é quem estavam já arquitetando a morte, né, do Senhor Jesus Cristo, até mesmo com objetivos escusos, né? Eles não estavam ali com uma boa intenção, mas o grande problema deles aqui era que as pessoas, Jesus estava fazendo sinais, almas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo curadas de várias enfermidades, né? Alguns até mesmo o Senhor Jesus Cristo os ressuscitou, os trouxe de volta à vida. Agora veja que eles olham e falam assim, ó, se ele continuar fazendo esses sinais, se ele continuar fazendo esses prodígios, as pessoas vão crer nele. E aí então nós vamos perder o nosso lugar. Porque na nação de Israel, né, os sacerdotes tinham um lugar elevadíssimo ali em meio à sociedade. E a preocupação deles era justamente essa. E a preocupação deles era que depois, então, os romanos chegassem, tirassem eles ali do poder, ali, e colocassem o próprio Jesus com os seus discípulos. E desde aquele momento eles começaram a trabalhar para que o Senhor Jesus Cristo fosse morto. E aqui, né, um sumo sacerdote naqueles dias, ele faz a profecia dizendo, olha, que o Senhor, né, o Senhor Jesus deveria morrer por toda a nação. Veja, amado, os interesses, né, daqueles homens eram incorretos. Mas a maravilha, amado, sobre tudo isso é que o próprio Deus enviou o seu Filho por amor de nós, para morrer realmente naquela cruz pelos nossos pecados. O Senhor, dono daquela vinha, ele poderia sim, naquele momento, né, voltar até ali e destruir toda aquela vinha e acabar com tudo. Assim Deus poderia ter feito com o mundo naquela época. Mas, amado, por amor a nós, ele não fez. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo, né, foi morto pelos nossos pecados, arrastado para fora. O texto diz que ele foi arrastado para fora e os mataram. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 39, né, diz que Jesus foi arrastado ali, o servo, o filho, né, do dono da vinha, foi levado para fora, foi arrastado ali e morto. Amado, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu por nós, ele foi levado também para fora de Jerusalém. Ele foi colocado naquela cruz ali, no Gólgota, e ele morreu ali pelos nossos pecados. É isso que Jesus ali estava falando. Agora, quando pois vier o Senhor, Mateus 21, verso 40 diz, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Que fará aqueles lavradores? Essa pergunta foi feita, né, aos fariseus, de maneira que eles responderam condenando a si mesmos, lá em Mateus capítulo 21, versículo 41. Eles mesmos condenaram a eles mesmos. Agora, amado, o que o Senhor, ele aqui ensina, né, a nós, a igreja, é que nós devemos, sim, lembrar da forma como eles procederam no passado, lembrarmos desse sacrifício maravilhoso de amor, o qual o Senhor Jesus Cristo fez, né, na cruz por nós. E nós devemos agora, diferente dos judeus, nós devemos trabalhar nesta vinha para glorificar o nome do nosso Deus, sermos fiéis. Cabe a nós agora levarmos o evangelho a todo o mundo. Cabe a nós agora pronunciarmos as maravilhas do Senhor, as misericórdias do Senhor a todas as nações, para que todas as pessoas possam chegar ao conhecimento de Cristo, receber ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus aqui é a pedra, né, a qual nós lemos aqui em Lucas, capítulo 20. Jesus, ele é a pedra. Ele é aquele que está ali como cabeça de esquina. É aquele que deve conduzir a sua igreja, né? Aquele sobre quem a igreja foi estabelecida. E, amado, nós devemos sim viver de forma correta, segundo a vontade de Deus, como igreja de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida e neste mundo. Por fim, amado, o juízo de Deus será inevitavelmente feito sobre aqueles que são desobedientes. Vamos lá voltar ao nosso texto de Lucas, capítulo 20,
versículo 16 e versículo 18. Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinho. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Verso 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então estamos vivificados, pela pedra viva, ou então ela cairá sobre nós. Ou seja, ou nós estamos em Cristo Jesus, e Ele então vai nos abençoar, nós somos vivificados por Ele, ou então, amado, a condenação de Deus está sobre aqueles ao qual Cristo não está nele. Ou seja, os perdidos estão condenados à morte eterna. Os salvos que não estão vivendo por Cristo, também eles, ao juiz de Deus, porquanto não estão vivendo na fidelidade de Deus. Então, qual é a nossa posição hoje quanto à vinda do Senhor? Será que nós temos vivido de forma correta a nossa vida diante da presença de Deus? Será que nós temos trabalhado nesta vinha de forma correta? Será que nós estamos buscando com as nossas vidas glorificar, exaltar ao nome do nosso Deus? Olha só, Mateus 21, versículo 43. Nós vamos concluir. Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nós somos a nação que recebeu direito agora de ser esta vinha. Isto é, nós recebemos o reino de Deus. Os objetivos deste reino, para cada um de nós, é dar os frutos dos quais Deus espera que nós venhamos a dar. E estes frutos precisam ser bons, dar suco, encher o lagar, para alegrar o Senhor, dono desta vinha. Deus tem uma vinha que é a igreja, que se compõe de pessoas salvas, homens, mulheres, pequenos e grandes, que Deus possa encontrar em nós verdadeiros e fiéis trabalhadores dessa vinha. Eu sei, amado, nos dias em que nós estamos vivendo está difícil, Você ter contato com as pessoas, às vezes até difícil para evangelizar, por conta de não poder ter esse contato pessoal, mas graças a Deus porque esses problemas se deram nesta época, onde nós temos tantos outros meios para levarmos o evangelho, para levarmos as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus pelas redes sociais. E, amado, nós devemos assim fazê-lo. O que nós não podemos fazer de maneira nenhuma é deixar de trabalhar eficazmente nesta vinha. Então, que Deus ele possa fazer de cada um de nós este trabalhador fiel, esforçado no trabalho do teu reino. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe desta forma. Lembrando, amados, que o privilégio de Israel agora é um privilégio que nós temos. O privilégio de levar o evangelho às almas perdidas. Este privilégio que nós temos de levar o evangelho de Cristo Jesus é um privilégio qual os anjos queriam ter, mas eles não puderam receber do Senhor. Foi dado a nós o privilégio de evangelizar, de fazer Cristo conhecido entre as nações. Deus tem o direito de buscar os frutos, e Ele vai vir buscar os frutos da sua vinha em nossas vidas. Agora, algo que nós devemos pensar é sobre essa rejeição contínua, deliberada, que muitos têm. Tantos perdidos que rejeitam a Cristo, tantos quanto os salvos também que rejeitam a vontade de Deus sobre as suas vidas. Nós não podemos proceder desta forma, devemos ter um coração voltado a Deus, a sua palavra, cumprir com aquilo que Deus deseja que façamos. O juízo de Deus aos que rejeitam o seu amor é certo. Aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, o juízo de Deus é certo. A palavra de Deus diz que eles vão morrer, eles serão lançados no lago eterno de fogo ardente. Agora veja, amado, que aqueles também que são salvos, mas não têm procedido de forma correta, também recairá sobre eles o juízo de Deus. No ajuste de conta, será que nós seremos achados em falta? Será que não receberemos galardão nenhum para depositar diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo em gratidão por aquilo que Ele fez por nós, pelo sacrifício vicário dEle naquela cruz? E, amado, ao invés de endurecimento, nós devemos ter um espírito quebrantado. Ao invés de endurecimento, nós devemos ter quebrantamento dos nossos corações, da nossa alma.
diante da presença do Senhor. E que Deus nos ajude a não sermos lavradores maus, perversos, mas a sermos fiéis ao Senhor. E que Deus nos ajude, que em nossos dias nós possamos anunciar o Evangelho a todo mundo, que não haja nenhuma alma sobre este mundo que não tenha ainda ouvido do nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã, louvando ao Senhor, aprendendo, ó Pai, sobre a Tua Palavra. Nós somos gratos. Ó Pai, nós também somos falhos, miseráveis pecadores. Muitas vezes nós temos deixado de cumprir com a vontade do Senhor, com os propósitos do Senhor sobre a nossa vida, mas nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Fortifica, ó Pai, a nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, fazer aquilo que de fato o Senhor deseja que façamos. Possamos ser trabalhadores fiéis neste reino do Senhor, nesta vinha do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, propagar o Teu Evangelho. Que almas possam ser salvas, vidas transformadas para a glória do Seu santo nome. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, não só aqui em Pitangueiras, como ao redor do mundo, ó Pai. A cada um daqueles que são salvos, lavados, regenerados, ó Pai, pelo sangue do Teu Filho. Abençoa, ó Pai, que cada um de nós possamos contribuir de forma fiel para a expansão do reino do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Não nos deixe que os problemas desta vida, não nos deixe que as dificuldades, ó Pai, desta vida venham atrapalhar-nos de fazermos uma obra correta para a glória do Seu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar, proteger seu povo. Que o Senhor, ó Pai, nos traga também, hoje à noite, mais uma vez, aqui, por estas redes sociais, nós possamos nos unir mais uma vez diante do Teu trono da graça aí no céu, para podermos, ó Pai, louvar, exaltar e engrandecer o Seu santo nome. E nós suplicamos mais uma vez também que o Senhor dê a sabedoria necessária aos líderes das nações, do nosso país em especial. Que o Senhor, ó Pai, dê a eles também um espírito de verdade, um espírito de comprometimento, sim, com a vida, com a verdade, e que, de fato, nós possamos ser conduzidos neste caminho. E não, ó Pai, em falsidade, em hipocrisia, nem mesmo, ó Pai, desrespeitando a vida humana, mas que haja uma liderança correta diante, ó Pai, da face do Senhor, pela liderança do nosso país. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém.